Alô, boa tarde a todos da Paranapanema. Para quem não me conhece, eu estou me reapresentando aí para o nosso grupo aí de assistidos. E meu nome é Vanderlei, sou participante lá do Comitê Gestor, representando os assistidos e pensionistas. Agora são 15h26, que foi o início da gravação desse vídeo. Hoje é dia 4/10. Bem, pessoal, a motivação de fazer esse vídeo aqui estava em virtude de reuniões que acontecem aí, né, com participantes do nosso plano. E essas reuniões têm acontecido exclusivamente com os assistidos, né? Para explicar algumas situações individuais e, desse ponto, absolutamente positiva, esse tipo de reunião. Acontece que, engatilhado nesse tipo de explicações, o pessoal entra no mérito de déficit, né? IGPDI, o déficit, que fizeram uma proposta no ano passado e os representantes de participantes não aceitaram, recusaram a proposta de solução de não mais pagamento de déficit nos planos, coisa do tipo. E isso aqui me entristece, né? Se fosse só para ver situações particulares e situações uma ou outra, de um ativo ou outro, é sempre salutar, mas quando envolve esse tipo de discussão e nós assistidos ficamos de fora, já começa a preocupar. Me dá uma conotação de uma divisão, que querem buscar uma divisão entre nós, né? E que me ocorre? Me ocorre em virtude de colocarem que os representantes não aceitaram a proposta de não pagamento mais de déficit do plano, que seria muito bom para todos, se não fosse para todos, para alguns seria interessante, eh, eh, nos leva, nos motiva, né, a discutir um pouco mais sobre o plano que a gente está, com vocês, abrir um pouco mais de informação que a gente detém, né, e explicar como é que funciona esse negócio aí do plano CD, plano BD. Vamos comparar agora um plano CD, um plano BD, né? E nas mesmas bases. Vamos ver como é que seria bom para a gente irmos para um plano CD para não pagar mais déficit, ou ficarmos num plano BD dividindo o déficit com a patrocinadora, nós vamos ver na mesma base. Vamos colocar assim, plano BD e plano CD nas mesmas bases e para a gente entender a comparação numérica, né? A gente vê muita gente falando assim, ah, não migre, não migre, não migre, e a coisa numericamente não fica bem expressada para a gente. Eu vou tentar fazer isso hoje. O único profissional que veio às claras, né, de uma das patrocinadoras aí que ofereceram ofereceram uma migração para um plano desse, colocou o seguinte sentido, colocou claramente, ele foi acho que pontual e honesto na propositura dele. Olha, nós estamos oferecendo aqui para mitigar nossos riscos no plano, simplesmente. Ele não quer ter prejuízo do plano, não quer mais dividir com nós, né? Aquele contrato que ele tinha assinado lá atrás, né? Em 97. Porra, aí teria que dar uma palmatória pela honestidade. Mas quando a gente pega um turbilhão de informação desencontrada, fala, olha, aqui você não paga déficit, aqui você paga déficit. Esse negócio é meio complicado. Agora nós vamos botar os pingos nos is nisso daí. Bem, do ano passado, da proposta que a empresa fez, né? Eu vou dizer para vocês que a mim, eu acho que nem mesmo ao Jair, nos deixou assim, é, é,
vamos supor, vitoriosos na situação, que, que em virtude da parceria que deve existir entre os participantes da empresa, num plano desse, é sempre uma parceria, cara. Quem iniciou esse processo foi a própria empresa, ela que ofereceu para a gente. A gente só teve a condição de aceitar, sabe? E temos que nos engrandecer, elevar o nome da empresa de ter oferecido esse plano, de ter sustentado esse plano, e talvez continue sustentando, mas pelo movimento, a gente percebe que existe um movimento de destruição de todos esses direitos lá dentro da Vivest, né? Não é porque a Paranapanema quer algum movimento muito mais forte, né? Está levando todos a esse caminho. Mais um pequeno detalhe: todas as empresas que ofereceram, não quero desmerecer aqui e duvidar das intenções da patrocinadora, da CTG, mas todas que ofereceram um plano de migração, na sequência veio a retirada de patrocínio. Espero que eu esteja errado na conclusão que eu estou tirando com relação às intenções da CTG. Mas esses dois motivos, né, que eu estava falando para você, que está relacionado aqui a essa preocupação aqui de pagamento de déficit, aqui não pagar mais déficit, e que a solução foi apontada por eles, mas os representantes dos participantes foram contrários a esse benefício que eles estavam oferecendo para todos nós, né? Vamos desmascarar essa... Eu acho que vai desmascarar essa linha que eles estão adotando. Eu já falei para você do constrangimento que essa posição que a gente adota contrária às intenções da empresa, né? É bastante constrangedor para mim, especialmente que quase que toda a minha vida profissional eu exerci cargo executivo dentro das empresas, né? E chegar nesse momento que a parceria devia ser mais elevada, né? Num momento de dificuldade, ó, quisesse discutir, e nós estávamos nessa situação de ficar tudo nas entrelinhas, ficar tudo nas escondidas, não ser bem claro assim com vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui onde nós estamos, que plano que é esse que nós estamos e para onde que nós iríamos, né? Numa, numa eventual proposta dela. Comparativamente, né? Vamos um pouquinho mais para frente aí, vamos pôr nas mesmas bases do plano BD, nós no plano CD, como é que ficaríamos em termos de resultado? Quem ganha, quem perde. Vamos ver na sequência aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isso. Então vamos lá para entender um pouco melhor esse plano que nós estamos, né? Que nós estamos vivendo. Esse benefício definido, pessoal, eu não vou entrar ainda no BSPS, porque BSPS é uma história um pouquinho diferenciada. Vamos falar do BD, que a maioria dos ativos estão aqui nesse plano hoje, né? Vou focar mais nele, porque o BSPS fica mais tranquilo para a gente fazer qualquer tipo de comparação, né? Esse plano de benefício definido, ele já tem uma programação que lá na frente ele vai te pagar X, ou ele vai fazer um cálculo sobre o seu salário real que você contribui, né, para o plano. Ele faz um cálculo lá no final e chega no seu salário real de benefício. Chega no seu valor de benefício. Isso já está estabelecido no nosso plano, né? Já está escrito lá como é que você vai chegar lá. E atuarialmente, todo ano, o atuário ele atualiza essas informações, né? Com relação aos ativos. Com relação aos assistidos desse plano BD, o atuário também atualiza em virtude da atualização do valor, do indexador que existe dentro do próprio plano. Então, ele tem sempre focado na data que você cumpre todas as exigências do plano, ou todas as condições, ele tem sempre isso num cálculo e traz a valor atual, fala assim, ó, teria que ter tanto nesse plano para cumprir minhas obrigações lá na frente. Por isso, ele entra com esse cálculo atuarial. Bem,
aqui é só um reforço, né? Eu vou ficar falando aqui, tem uma forma de cálculo, isso é um pouquinho mais complexo, eu vou resumir isso, pessoal, para não ficar, não é esse o método de como é que calcula o salário real benefício aqui. Eu vou falar que ele é 70% do SRB, tá certo? Vou falar assim, olha, 70% do meu salário real de benefício é a minha o meu salário de contribuição é o meu salário de benefício. Vamos ficar por aí. Então, 70% do que eu ganho hoje, eu vou aposentar lá na frente. Só para resumir, mas não é bem assim. Vamos, só para ter uma linha de falar assim, ó, ele vai te calcular 70% do que você ganha hoje, mas não é bem assim, pessoal. Tem uma regrinha lá dentro, entra lá os valores variáveis, o que é fixo, tem uma regra, não é bem só para a gente ter entendimento de que o atuário sempre está buscando lá na frente, quando você completar todos os meses, qual o valor que você aposentadoria. Ele traz isso ao valor presente e vê uma relação com relação ao patrimônio, se está faltando alguma coisa ou se está sobrando alguma coisa. Vamos ver um pouquinho mais para frente lá. Quando uma empresa oferece um plano desse, colegas, quando a empresa oferece um plano desse, é porque ela está preocupada com a vida do seu empregado de hoje, no futuro. Ela tem uma preocupação tal que dá uma proteção social para ele. Ele garante não a vitalicidade do recebimento e o padrão de vida do cara. Porque ele sai lá com 70% do que ele ganha hoje, vamos dizer isso em tese, e esse 70% ela vai, o plano mantém atualizado até o final da vida dele. No final da vida dele, o que sobrar vai para a esposa, se tiver, ou o esposo, se for o caso, se for beneficiário menor de idade, tem a regra também, tá certo? Então, ah, para as mulheres, o esposo estaria garantido lá na frente. E para os empregados homens, quem está garantido é a viúva que fica lá na frente. Eles continuam com essa proteção até o final da vida. Então, assim, uma empresa que oferece um plano desse, a gente tem que se orgulhar dela. Ele tem que ser motivo de orgulho para todos nós. Não temos que ficar brigando com uma empresa que oferece um plano desse. É, motivo de orgulho e de defesa, né? Imagine a empresa deixando os seus ex-empregados, né, depois de aposentado, à mercê de valores do INSS. Todo mundo sabe como é que vira isso, né, naquele orçamento da União, a briga que é por valores lá todo ano, e isso não respeitam regra nenhuma. Todo ano tem uma regra diferente. Não, essa regra do nosso plano, ela é ela é juridicamente tem a garantia jurídica dele. Como é que fala no mercado aí? É, a sustentação jurídica que não fica mudando toda hora a forma de cálculo do benefício. Ele está estabelecido no regulamento. Não se manipula isso. Bem, nós falamos que estamos dentro de um plano mutualista, né? Então, esse plano nosso, BD, ele é um plano mutualista porque você sempre faz uma contribuição para um mútuo, né? Você não tem um valor, você não tem uma continha lá que vai te sustentar, né? É identificado, ó, você contribuiu com tanto, você está aqui. Isso não existe, né? Não, o atuário faz os cálculos para ver como é que esse plano está se conduzindo, se não está saindo muito fora, porque são N variáveis de estatísticos, né? Que entra em estatística, entra previsibilidade, e o que nessa verdade não, não, não chega a, a se efetivar, as diferenças necessárias ficam meio no plano, né? Por isso que ele está dentro do mútuo, um, um sustenta o outro. Esse é o, o, o,
a síntese do mutualismo, né? Que nós compartilhamos o risco aí dentro. E a solidariedade é elevada na essência. Por isso que nós falamos, o atuário tem que estabelecer um percentual que vai ser aplicado sobre o salário da pessoa, né? Coletivo, um percentual coletivo, para atender todas as diferenças que existem dentro do plano. Quais as diferenças aqui? É a idade, se é homem, se é mulher, porque cada um tem uma tábua de mortalidade diferente. Esse plano aqui é, é, tem data para a gente se divorciar do nosso grupo, né? Dentro desse plano. A data e hora é a hora da morte. Você pode se divorciar. Não tem o meio termo. Você pode, quando você contribui, talvez fazer resgate, né? Enquanto você ainda não está exercendo do benefício. Depois que você pediu o benefício, meu, você não consegue mais nada. Só a morte nos separa desse plano aqui. Nem casamento é assim, né? Você divorcia da mulher e tal, mas desse plano aqui, você se desliga dele depois que está recebendo o benefício, a morte. Bom, as diferenças eu falei, dependente, a inflação, a invalidez, né? Eu lembro aqui que se a pessoa está ativa, né, no plano, não está recebendo o benefício ainda como um assistido. No caso de falecimento, tem uma proteção para a viúva que ficou, para os dependentes, de uma pensão, né? Ele está assegurado, mesmo que não esteja recebendo. É a proteção interna que nós fazemos entre nós, e lógico, lógico, e a patrocinadora junto. A patrocinadora também, ela, ela é solidária nesses momentos que o empregado dela passa, dentro desse próprio mútuo, né? Bom, aqui, pessoal, nós vamos entender um pouquinho o esquema, como funciona a governança desse plano e como se ele inicia, como ele sobrevive e como é que se dá as contribuições. Olha, a patrocinadora, ela elabora o contrato. Nós, participantes, não temos nenhuma atuação na elaboração. Ela pega lá o contrato, ela vê como que ela quer produzir essa defesa dos seus empregados, coloca nesse contrato, né? Por exemplo, ela fala sobre o indexador, sobre as carências que você tem que cumprir, a forma de custeio disso, ou dela, dele, e por aí fora. Então, todas as regras estão estabelecidas no regulamento. Eu só estou chamando a atenção aqui de alguns, que é o indexador e carências que você tem que cumprir para chegar lá e receber o benefício que você está, na verdade, seria contratando agora, né? Se, então, a empresa elabora esse contrato, ou o empregado adere ou não, sabendo de todas essas regras aqui, ele só tem opção, uma ou duas, né? Ele tem as duas opções, aderir ou não aderir, né? Falar, se ele não aderir, quer dizer que já, falar, talvez seja uma só opção. Adere? Não, está fora do plano. Mas ele aderiu, tá certo? A empresa tem que cumprir o contrato que ela que ofereceu para o empregado. Então, os participantes desse plano aqui, tem lá o custeio que eu falei para vocês, as contribuições que são normais, né? E existem as contribuições que podem ocorrer extraordinariamente, se ocorrer fatos extraordinários. Por exemplo, o déficit do plano. Se ocorrer um déficit, tem lá, já existe uma regra de como se dá as contribuições. Como é solidária a patrocinadora, o participante paga uma parte, a patrocinadora paga outra parte para o mútuo, né? Ela não paga para o empregado e nem o empregado paga para si mesmo. Todos põem o dinheiro aqui, se deram déficit, aqui para o plano. Não há individualização de valores aqui dentro, né? Nem, nem mesmo
do assistido. Ele não tem valor individual. Ele ganhou o direito a receber aquele valor até o último dia de vida dele, né? Bom, a patrocinadora estabelecendo um contrato, tendo lá os participantes que aderem, ela que escolhe, nem é o participante, quem vai fazer a gestão desse contrato, quem vai fazer a gestão da administração desses valores, né? E essa gestora, ela tem que executar o contrato entre as duas partes, do participante e da patrocinadora. Ela tem que ficar olhando exatamente e cumprir aquilo. Como? Ela, é exigido dela um cumprimento de metas atuariais. A patrocinadora teria que ficar de olho exatamente na gestão desses recursos, se a gestora está cumprindo com as metas atuariais. Quando não é cumprida as metas atuariais, teríamos que pontualmente verificar, pô, o que está acontecendo que não está sendo cumprido, aonde que está pegando, né? Então, de certa forma, parcialmente, agora em 2021, aconteceu outra vez de o IGPDI está acima, né? Sobre indexador, nós vamos falar especificamente numa outra só de indexador. Mas essa aqui está voltada para o déficit, pagamento de déficit, não pagamento de déficit, né? Um paga déficit, outro você não paga déficit. Não, vamos lá. Aqui a gestora, se ela não está cumprindo, vamos verificar pontualmente aonde que houve o desvio. Olha, tem algum parâmetro atuarial que excedeu, né? Ficou acima da expectativa, ficou acima da realidade, né? Dá para você verificar em cada tipo de parâmetro que foi usado pelo atuário, aonde que houve distorção, né? Mas não foi só o IGPDI que distorceu disso, né? Nem mesmo pelo IPCA, nem mesmo pelo IPCA seria obtido um equilíbrio no plano em 2021, nem mesmo pelo IPCA, né? Então, o IGPD não foi de totalmente o culpado nessa história em 2021, né? Bom, um plano CD, meus amigos, é, é, é uma preocupação, é aquele cujo benefício programado tem seu valor permanentemente ajustado. Quer dizer, é o que deu. Todo ano você fica à mercê do resultado que deu nesse plano CD. Ocorreu lá uma guerra, lá na Rússia, com outro país lá, ou a bolsa caiu aqui, o dólar subiu, essa variação passou para o preço, que veio para o IGPDI, e vai refletir direto aqui, né? Mas você não tem a menor chance de recuperar. Meu amigo, se reflite, você fica à mercê dessas, dessas nuances da economia como um todo, cara. Tem hora que está bem, tem hora que está caindo, e você fica à mercê disso. Que é diferente lá daquele plano BD que nós vimos. E está garantido sempre aquela correção percentual, né? E está sempre buscando um valor que o ativo vai se aposentar lá na frente, né? Com o plano CD, o objetivo também da empresa é a preocupação com proteção social do empregado. Não, não deixa de ser. Mas, ó, você esquece, pode esquecer depois, garantia do mesmo padrão de vida, você não tem mais a garantia disso, né? Após a sua aposentadoria, você não vai ter mais essa garantia. E, e a vitalicidade do plano, acabou, né? Você corre o risco, efetivamente, de, bem antes da sua morte, esgotar os valores. O que as empresas estão fazendo para que isso não aconteça? Ela só permite que você leve um percentualzinho do valor lá, 0,1 até 2%, que é exatamente para você, para não esgotar. Se você for manter o mesmo critério de atualização do seu benefício pelo IGPDI, não olhando para o resultado, e não tivesse essa retenção
essa restrição que é imposta, cara, você esgota antes. Então, eles impõem um percentual que é para você não esgotar nunca. Ele vai falar assim, ó, eu te avisei, era pelo valor que deu. Você que não entendeu. Assim, pô, mas eu não. Caiu tanto aqui, cara, não está dando nem para comprar remédio. Falou, opa, peraí, eu te avisei. Esse plano é o que deu. Mas assim, mas pode. Fala assim, nós estamos vendo aqui só no caso do déficit, não é? Porque nós estamos, o que estão colocando é exatamente a situação do plano BD, que não está numa boa condição, do pagamento de déficit. Ah, aqui você paga déficit, aqui você não paga déficit, aqui você paga déficit, aqui você não paga déficit. Vamos ver. Agora, por isso que eu estou insistindo no déficit. Poderia ser superávit? Sim, poderia. Mas o BD nosso está no superávit? Está na vida boa? Como é que eles justificariam a Viveste e a patrocinadora veriam com essas reuniões que foi feita com vocês aí, falar, não, nosso plano está mil maravilha, tá? Não, não vamos propor para vocês nenhum plano CD, iria propor da mesma forma, né? Lá, por que que iriam propor da mesma forma? Vamos voltar um pouco aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, a patrocinadora tem uma responsabilidade com contribuições, não tem? Tem. O participante tem responsabilidade com contribuições. Essa gestora tem, tem obrigações em cumprimento de metas atuariais. Perfeito? No plano BD motorista, estou falando. Num plano CD, esquece, meu amigo. Essa aqui, essa gestora, metas atuariais, esquece. Ela não está nem preocupada com isso, com meta atuarial, não. Ela vai tentar fazer a melhor aplicação no mercado, acredito eu, que deve se pautar nisso, né? E não tem compromisso mais de compromisso. Se cumprir o meta atuarial ou não, o bônus os administradores vão receber da mesma forma. Pouco importa se o bônus vai ser sobre uma taxa que vai ser cobrada, talvez lá do nosso saldo de conta. Assim como é feito em todo lugar, 0,20 que eles falam que é bem assim, né? Mas não é esse o motivo da nossa reunião, então nós vamos indo em frente aqui. Então, essa aqui, no plano CD, está fora, meu amigo. Fala assim, olha, não tenho mais obrigação com contribuições extraordinárias. Eu só vou contribuir com aquilo que eu me comprometi na fase do seu diferimento, na fase da sua atividade. Depois, never more. Nunca mais. Puta vida. Agora que eu fazer um pouquinho do dever fiduciário. Muita gente se vê falar agora do dever fiduciário, né? Apareceu, está em moda agora aí. O dever fiduciário, vocês veem aqui, meu pessoal, existe para garantir que os agentes, né, que, que estão submetidos ao dever fiduciário e que é encarregado de administrar dinheiro, ajam conforme o interesse dos beneficiários. Você vê? Eu não estou falando que ela tem que agir em interesse dos investidores. Ela tem que agir em interesse dos beneficiários, né? As mais importantes dentre essas obrigações é a lealdade. Com quem? Com os beneficiários. E agir com prudência em benefício de quem? Dos beneficiários, não do investidor, né? Apesar da patrocinadora ter contratado um gestor, ele teria que cumprir exatamente com essa regra, sempre voltado ao interesse dos beneficiários. Bom, agora nós vamos começar a chegar ao momento de, de explicitar aqui os resultados nossos do plano BSPS, BD e CD em 2021. Então, o ativo líquido que chegou ao BSPS era 227 milhões aqui, ó, tá vendo? O ativo líquido do plano. As provisões matemáticas necessárias para cobrir
os compromissos com esses aposentados do BSPS seria de 235 milhões, tá? Então, entre o ativo que está lá disponível na Univest e o que é necessário para cumprir os compromissos, faltam 7 milhões e 669. Ok? Que a responsabilidade pelo déficit no BSPS, todo mundo já sabe que é da própria patrocinadora, né? Então, aqui, esse é o tipo de plano que o empregado lá em 97, que quem estava, né, pagou um preço lá, né? Ficou com a sua reserva rendida quase 30% do valor proporcional, porque ele pagava um valor, daqui a pouco veio o cálculo que projetava um aumento real de salário lá para frente, e reduziu a reserva desses camaradas todos em 30%, como ia acontecer com o plano BD da CTG, da Paranapanema, caso houvesse lá o saldamento. Se aqueles representantes dos participantes tivessem sido aprovado, né, seria reduzido de 25 milhões as reservas dos ativos, né, naquele momento, né? Hoje seria por volta de desse, eh, desse déficit que está, da provisão matemática de benefício a conceder, que está em 131 milhões, seria por volta de 30 milhões a redução. Isso aqui ia cair aí por volta de 100 milhões, se há saldamento agora em 21. De uma reserva que os ativos já estão contribuindo para os 131 milhões, porque houve, houve nos anos anteriores aí déficit, né? Então, no BD, olha o resultado de 2021. O ativo líquido é de 154 milhões 889. E eu preciso, para cumprir com as obrigações do plano, para pagar o benefício lá na frente, né? Lá na frente, eu preciso de 131 milhões para o ativo. E para quem eu já concedi o benefício, dentro desse plano BD, eu preciso de 97 milhões, totalizando 213 milhões. Quer dizer, o ativo líquido meu, eu não consigo olhar aqui que ativo é esse do assistido e qual é o ativo do ativo. Não existe essa divisão lá dentro. Existe uma separação do cálculo da reserva matemática necessária, porque são linhas diferentes de cálculo. Esse benefício concedido, esse cara só vai ter a atualização pelo indexador anualmente. É o que está no contrato. Ele não tem mais benefício real nenhum. No a conceder, os 131 milhões, está projetado pagar para todos, quando conseguir superar todas as obrigações lá que o plano exige, que é tempo de vinculação ao plano, tempo de trabalho, quando preencher todos os requisitos, o cara vai buscar aquele 70% da, estou falando para você, do salário real de contribuição lá, que nós, nós colocamos lá atrás, ele vai buscar lá aquele cálculo, sempre vai buscar aquilo e vai trazer para cá. Fala, ó, para o cara chegar lá, o cara está hoje aqui, com o salário atual, nas condições atuais, com os parâmetros atuais, vai precisar de 131 milhões, os ativos. O benefício concedido, 97. Bom, o total dos dois, 213 milhões. Né? Desse 213 milhões, pessoal, eu tenho 154 milhões de ativos. Né? Estou com uma ausência aqui de patrimônio de 58 milhões para cumprir os compromissos, tanto com os assistidos quanto com os ativos. Essa é a posição. Se eu entender, né? Se eu entender que, olha, vamos ajustar, vamos ter uma regrinha para cobrir déficit, né? Ter um, 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 um corredor que fica, é um cálculo
É complicado, mas vou assumir como premissa de que quem é responsável por esse déficit, né? Pelo, pelo, pelo percentual de contribuição atual, 46% seria a responsabilidade da empresa e 54% do empregado. Se tivesse a obrigação de cumprir logo em seguida, ó, deu déficit, vamos lá cravar a grana, a empresa teria que colocar 31 milhões, o empregado 27 milhões. Essa seria a divisão desse déficit aí, né? Bem, o, a contribuição variável, o CV, ele é um pouquinho mais desfavorável para o empregado, porque a empresa não contribui tão equilibradamente com relação ao BD, né? Quem aplica o dinheiro aqui no CV, ele está buscando acima daquele 70% que eu falo, complementar ainda mais seu benefício, né? Que coloca um dinheiro extra lá, que eu colocaria na poupança, ele achou melhor colocar aqui, e a empresa não contribui igualitariamente, é um percentual menor. Por isso, você vê que, no mesmo raciocínio, a, as provisões matemáticas do benefício concedido, né, são 9 milhões, a conceder 18, e a constituir aqui menos 2. Esse a constituir aqui, pessoal que está aí, são, são, são equacionamentos já que se deram, né? Então fica lá uma obrigação dos empregados e fica já está assumido isso que vai ser equacionado, já assumimos, os empregados já assumiram, já foi aprovado em todas as instâncias. Então, essa aqui é uma reserva a constituir que fica diminuído dessa. Bom, então aqui é 25 milhões de necessidade para cobrir futuramente as obrigações, e o ativo, o líquido do CV, é 23 milhões, né? Então, tem uma ausência de ativo aqui, falta no plano, 2 milhões e 36 para cobrir todas as obrigações que 76% é do empregado, 24% da empresa. Bom, então, olhando esse total aqui, ó, né? Todas as reservas matemáticas, né, necessárias. Oh, agora estou somando tudo aqui, tá? Estou falando PISAP geral, BSPS, BD, UCV. Em termos de necessidade de plano, eu preciso de 474 milhões. Eu só tenho nele 406 milhões no final do ano. Eu tenho uma necessidade de 67 milhões dentro desse plano. 67 milhões aqui, daria por volta aqui, ó, se fosse então, quase 14, 15% da reserva matemática, eu não tenho no plano, né? 67 milhões. Aqui, considerando que BSPS é da patrocinadora, BD tem 26, a empresa aqui tem 489, a empresa tivéssemos que ir lá e bancar a grana hoje para equilibrar o plano e ficar 0 a 0, a empresa teria que entrar com 34.890, os participantes 32.928. Eu volto a falar para vocês que isso aqui tem uma regra, não é assim, eu estou levando a um raciocínio para a gente ir para um plano BD, um plano CD, desculpa. Nós estamos num plano BD, né? Levando ao raciocínio que isso aqui, quem é responsável por esse déficit, se tivesse que encerrar esse plano hoje, vamos zerar 0 a 0, né? Diminuiria aqui da benefício a conceder daqueles 31 milhões, praticamente uns 30 milhões, né? Ficaria um pouco menor essa reserva matemática, mas teríamos que reequilibrar isso aqui. A empresa do BSPS, com certeza, a empresa teria que bancar, né? Uma outra visão aqui, ó, então aqui, esse déficit seria da empresa, 34.690, e participantes, 32.908. Só mais uma observação que eu quero fazer aqui, ó. Olha, desse PISAP nosso, né, em termos de ativo, ó, desse total do 406, 56% se refere ao BSPS.
Então, 56% do PISAP da CTG é um plano que tem a garantia de cobertura da, das reservas pela empresa, né? Então, assim, é preocupante para a empresa mais do que um plano BD. O plano BD, ela divide o empregado. Quando ela propõe aqui para quem participa de um plano BD a extinção, para que plano que ela está efetivamente olhando? Mas, ou olhando uma visão, né, de preocupação maior com o BSPS ou com o BD. Só para vocês pensar. Pessoal, agora nós vamos para o plano CD mostrar, mostrar como é que seria o plano CD, mas nós vamos ter que combinar aqui um raciocínio para deixar na mesma base, para a gente poder comparar. Porque se a gente mudar as bases, forma uma confusãozinha, falar assim, não, mas não é assim. Então vamos deixar tudo na mesma base para nós comparar. Ó, esse plano CD que nós vamos mostrar para vocês, 100% de nós, lá, há 2, 3 anos atrás, todos nós, BSPS, BD e CD, nós já tínhamos migrado lá atrás. Cravamos lá, fomos todos nós. Ela abriu lá, a empresa abriu a oportunidade e nós cravamos. Vamos com ela porque ela disse que nós estamos bem na parada. Fomos todo mundo. Uma outra regrinha que nós combinamos entre nós para fazer em conjunto isso, fala assim, ah, empresa, nós vamos para lá, tudo do jeito que está oferecendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos manter a regra do plano BD nesse plano CD. Que regra que a gente quer que continue? Olha, nós vamos ter IGPDI mesmo lá no mesmo momento da, do reajuste dos aposentados aí, né? Nós queremos ficar com a mesma condição de contribuição para o plano, o mesmo percentual aí, nós vamos manter esses percentuais que nós estamos contribuindo. Os aposentados também que dão a contribuição, vai continuar contribuindo do jeito que está contribuindo. Quer dizer, no que tange a entrada do recurso de contribuições normais e saída dos recursos normais no plano BD, a gente quer manter no plano CD. Tá certo? Muito bem. Sem saque. Esse negócio de, ó, você saca 25% aqui, ó, você vai levar uma graninha. Fala, não, não queremos esse negócio de graninha, não. Vamos deixar aí, porque se o plano é bom, eu prefiro manter aí, porque nós vamos ter um rendimento acima da expectativa e nós vamos ser vencedores deixando a grana aí. Mesmo os casos mais necessitados aqui, a gente fez um cálculo, ele tem muito mais vantagem buscar um financiamento no banco para a necessidade dele e pagar com o que ele vai receber do próprio plano. Foi essa a situação. Então, nós vamos lá para o plano CD. Pessoal, olha que fácil. Olha o plano CD aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, CD para 2021. Como é que ficaria um plano CD se nós já tínhamos migrado lá para trás? Qual o nosso patrimônio líquido desse plano CD? 406 milhões. Isso aqui teria sido dividido tudo em cotas para cada um, né? É uma cota diferenciada para ativo, para assistido. Nós estamos aqui, você só vai ver esse número. Você não vai ver mais nada. Então, assim, pô, acabou o déficit, sumiu. Não tem mais que nenhum de. Ó, olha para essa coluna aqui, ó. Acabou o déficit, cara. Pô, os caras são mágicos na parada, né? Falou assim, ó, como é que é formado esse 406 milhões aqui? Agora eu volto lá, ó. Tá vendo esses ativos líquidos aqui, ó? Se você somar esse ativo líquido com esse ativo líquido, com esse ativo líquido, você vai ver que vai dar esse número aqui, ó, que está igualzinho. Pô, então não paga déficit? Não. Por quê, meu amigo? Descontou na base, você nem viu. Você nem percebeu. Nem vão falar para você que tem déficit, porque esse plano não gera déficit. É o que deu. E o que deu foi isso, foi administrado pela fundação esse plano. Ninguém vai questionar agora, pô, mas a gente tem que mudar o dinheiro, não sei o quê. Não, a administração é a mesma, cara.
Não, mas olha, aqui não seria a conceder do BD, aqui teria 30 milhões a menos, não é esse número, mas não é isso que eu quero mostrar, pessoal. Sabe, não quero mostrar aqui os pormenores de número, eu quero mostrar o funcionamento. O que é um plano CD nas mesmas bases de um plano BD. Por que você não paga? Está dando para todos enxergar aqui? Olha, esses 67 milhões eu paguei sozinho. Se eu estou no esse plano aqui, PISAP, esses 67 milhões, eu estaria dividindo como participante, eu pagaria 32 milhões. E a empresa pagaria 34 milhões. O cara veio para cá e eu banquei sozinho a, o negócio. Ainda não tenho a gestora que garante para mim meta atuarial, não tenho compromisso com meta atuarial. Não posso cobrar mais a patrocinadora de poder chegar nas condições do meu plano anterior. Eu tenho um jeito de resolver esse, vamos dizer, essa perda no plano. Como? Ou você vai ter, se nós estamos num plano CD vamos supor, somos todos aqui, estamos recebendo benefício, vamos supor aqui, ó, só tem assistido aqui. E eu tinha definido um percentual para eu receber do meu valor, umas cotas anuais. Eu tenho, se eu quiser, para manter o tempo, eu tenho que reduzir a cota. Ou se eu não quiser reduzir a cota, eu vou ter que reduzir o tempo. Não tem mágica. Mas eu estou no plano CD, ó, agora estou no plano CD. Então, assim, ó, mano, que coisa, né? Que coisa que eu fiz. Eu quero. Eu já tinha esquecido esse plano BD aqui. Nós se arrependemos de estar nesse plano CD. Vamos lá para um plano BD de novo. Chamamos um atuário, né? Falou assim: ó, não dá para você calcular aqui a vida dessas pessoas aqui, naquelas condições que tinham lá anos atrás. Como é que a gente repõe aqui? Fala assim: não, ele vem aqui e chega nesse cálculo para você, ó. Você tem que pôr 67 milhões, meu amigo. Sozinho. Qual que é melhor para você? Bancar sozinho o déficit ou, nesses momentos difíceis aqui, você dividir com a patrocinadora? Entendeu por que não tem déficit? Você pagou na veia. Mais claro que isso, cara, não dá mais para desenhar. Quem ganhou com isso? Num caso de déficit que está ocorrendo no nosso plano PT. Também estaria ocorrendo aqui uma perda no plano CD. Fala assim, pô, Vanderlei, mas espera aí, cara. Você está falando só de déficit, mas poderia ocorrer o superávit, ou superávit não, poderia ocorrer um ganho nesse plano CD. Pô, positivo. Mas ocorreria um superávit aqui no plano BD. Como tratar um superávit no plano BD? É dividido, né? Tem umas regrinhas, esse superávit de responsabilidade, mas, em síntese, na mesma base contributiva, fica lá cada um com a sua parte no superávit, né? E aqui, no plano CD, o cara não pode nem tirar o dinheiro do eventual ganho. Ele só pode aumentar a taxa dele. Ele não pode ir lá e sacar a grana. Ele vai ficar limitado. Bem, pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar as diferenças para vocês, né? Aqui é uma solução para o reequilíbrio, né, do plano. Aí você tem uma perda aqui de 14 no plano CD. Você vai ter que repor lá do jeito que eu falei a, no cálculo, né? Você tem que refazer seu cálculo, repor a necessidade do plano, diminuindo o seu benefício ou diminuindo o tempo. Não tem mágica. Ninguém some com déficit no plano.
alguém paga, né? Vocês perceberam quem que paga? Estou listando aqui a, a, a desvantagem de ir para o CD, né? Você tem a autorretirada de patrocínio, cara. Acabou. Nevermore. Você nunca mais vai conseguir voltar ao patrocínio. Não tem chamado. É a autorretirada. Então, você isenta a empresa de todas as obrigações dela, né? A não ser com relação ao pagamento da taxa de administração, só isso. E isenta a gestora de cumprimento de qualquer tipo de meta. Você vai ter que acreditar que eles vão administrar efetivamente bem o seu dinheiro. E aquilo. Mas se houver algum equívoco de aplicação, você vai ter que bancar também. Né? Não pense só do lado positivo, existe muito o lado negativo aí também. Né? Nos momentos de estresse da economia, quando saiu a pandemia, no momento que você sai da bolsa e não volta nela no momento adequado, você pode perder nos dois momentos. Você perde na saída e perde na volta. Não é assim tão fácil. Tem uma guerra lá na Conchichina, tem um efeito na inflação aqui, você não vai cobrar de ninguém, você vai ter que assumir o resultado que deu. Que é assumir os déficits integralmente, parte da empresa para o empregado. E acabou. Perde a vitalicidade, né? Perde a manutenção do poder de compra, que você não tem mais vinculação com o indexador. Você fala assim, pô, mas pode haver um ganho, eu ganhar mais do que eu ganharia se fosse corrigir pelo indexador, sim. Tá? No plano BD também você teria o superávit, claro, que você ia receber em cash. Tá? Você não tem a garantia, isso que eu quero dizer, que você perdeu a garantia. Perde a regularidade dos valores do benefício, né? Porque se você ficar lá no percentual, olha, um ano eu aumento o meu percentual porque foi bom no percentual do benefício, outro ano eu derrubo o percentual porque não foi bem. Então, pessoal, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês com relação a desmistificar que não tem pagamento de déficit. Eu acredito que eu devo ter atingido o meu objetivo. Na próxima reunião, eu quero trazer para vocês a, o indexador que colocaram também. Né? Vou historiar isso, vou colocar se o que está vendo com o indexador, né? Porque depois de tanto tempo, né? 23 anos a gente está com o IGPDI aí, acharam o maior culpado do, do desequilíbrio do nosso plano. Então, mas isso vai ficar para a próxima, mas eu pretendo fazer bem rapidinho aqui. Então, eu quero deixar uma boa tarde para vocês aí, né? E, se vocês tiverem quererem mais algum esclarecimento, eu fico à disposição aí de todos, né? Então, o pessoal dos assistidos, eu estou colocando isso aqui no nosso grupo aí da Paranapanema, né? Espero que se vocês conheçam aí alguma pessoa que está em atividade, esclareça eles sobre essa situação do pagamento ou não do déficit, né? Boa tarde a todos, né? Desculpa, ficou bem longo, mas eu acho que eu teria que esclarecer dessa forma meio alongada, né? Um abraço a todos. Um abraço a todos.